Minha família é uma bênção. 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 Força! Minha família é uma bênção. 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 Vocês. Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Força! Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Força! Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Vocês! Minha minha família é uma bênção. Força! Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Vocês! Minha é uma bênção. Minha família é uma bênção. Força! Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Vai sentando, cantando. Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Toda a força! Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Só vocês. Minha bênção. Minha família é uma bênção. Talvez você tenha adivinhado, ou estão aí supondo o tema que vamos falar para vocês. Qual é o tema? Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Diga para o seu lado: nossa família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Mas quando a gente afirma isso, fala comigo bem forte: a minha família é uma bênção. A gente fala isso, mas logo pensa nos problemas. Pensa ou não pensa? Pensa nas dificuldades. Pensa naquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Mas nessa parte agora da manhã, fechando nossa manhã, Deus quer levar você a assumir isso. Assumir o quê? A verdade, que é: minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Essa é a grande verdade. A minha família é uma bênção. E a família é tão abençoada
que Deus quis ter uma. É tão importante que Deus quis ter uma para abençoar as famílias. Quem tem problema na família, levanta a mão aí. Quem tem gente na família que é boca suja, fala palavrão. Quem tem tico-tico no fubá na família? Quem tem um padre na família? Um diácono? Um seminarista na família? Quem tem baitola na família? A família tem de tudo, tem ou não tem? Mas minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Muita gente para nos problemas da família e na dificuldade. O sangue na Bíblia é muito importante. Você vai negar o seu sangue? Sim ou não? Quanta gente hoje nega o seu sangue, tem vergonha do pai, da mãe, tem vergonha do irmão, da irmã, que o irmão não reza, que o irmão fala palavrão. Mas guarda isso, sua família é uma bênção, e é a sua família, e é o seu sangue. Eu e meus irmãos tínhamos uma brincadeira entre nós. Quando tinha um primo meio cabeça virada, um primo meio, ou uma prima, algum parente próximo, falava assim, ó, o seu primo, falando para a minha irmã, o seu primo lá, dá assim, o nosso primo, o nosso tio, minha família é uma bênção. E quando a gente fala assim, minha família é uma bênção, muitos pensam, é que você não conhece a minha família. Aí começa aquela lamúria. Meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, meu tio. Uma vez conversar com um rapaz, estava muito triste. Falei, qual é o seu problema? O meu problema é que eu não se dou com a minha mãe. Eu não se dou com o meu pai. Eu não se dou com as minhas irmãs. Eu não se dou com ninguém. Eu falei para ele, você tem dois problemas. O primeiro problema seu de português, Mobral, que não é se dou que fala. O segundo é que a inimizade, o ódio, faz mal para quem sente. Ter ódio de alguém é tomar veneno e falar, morre meu inimigo. É tomar veneno para matar o outro. Esse negócio de se dor, tão Mobral, não é se dor que fala não, viu? Você está errado duas vezes. E hoje, você veio aqui para que, recebendo oração de cura, nesse lugar que é santo, você possa proclamar, minha família é uma bênção. Não uma família sem problemas. Qual é a família que não tem problemas, gente? Você tem dificuldades da família, sim ou não? Levante a mão. Tem dificuldades, temos problemas. Mas o que importa é olharmos nossa família com amor e proclamar, a minha família é uma bênção. Há uma diferença entre dizer, minha família é uma bênção, ou dizer, a minha família não está na bênção. Mas isso não nega o fato de que ela é uma bênção. E nós pensamos muitas vezes, só eu sei o que eu vivo na minha família, só eu sei o que eu passo. Minha família é uma bênção. E na família tem de tudo, tem ou não tem? Eu falei agora há pouco. Mas é a sua família, é o seu sangue. Você não pode negar a sua família. Você não pode negar o seu sangue.
Quanto irmão que não fala com o próprio irmão, com a própria irmã, que não deixa o sobrinho na casa do tio, na casa da tia. Quanto genro que não deixa o filho ver a avó, ver o vô. Que pecado. Quanto irmão que nasceu da mesma barriga, quando era pequeno brincava, fazia arte junto, depois cresceram, por causa de inventário, por causa de fazenda, de vaca, de meio metro de cerca, de casa de aluguel, de bens, não se falam mais. E ainda mais, um abriu processo contra o outro na justiça, por causa dos bens. E aqueles irmãos que brincaram juntos, que até apanharam juntos quando pequenos, quando faziam suas artes, não se falam mais. E os sobrinhos nem tomam a bênção do tio, nem conhece o tio, porque o irmão que é o pai, a irmã que é a mãe, não fala mais com o irmão. Que pecado que clama aos céus. No dia de hoje temos que proclamar: minha família é uma bênção. E se você for ver, a gente acha muitas vezes que só nós sofremos, e as novelas estão aí deturpando as coisas. Mas se você for ler a palavra de Deus, a gente vai perceber que muitas das nossas histórias estão aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia tem história de traições, tem história de reconciliação, tem história de ciúmes, tem histórias de sofrimentos, tem história de perdão, tem a minha e a sua história. Começo contando a história de Abraão. Você não precisa pegar, você pode só anotar, está lá em Gênesis 18. Abraão já era avançado em idade, e Sara, sua mulher, também era avançada de idade e era estéril, não podia ter filhos. E naquele tempo havia um costume, só naquele tempo, viu, homens? Quando a mulher não podia dar à luz, o marido se deitava com a empregada, tinha o filho, aquele casal criava. Então Abraão, a pedido de Sara, sua mulher, falou: Abraão, eu não posso dar o filho, tenha um filho então com Agar. E nós criamos esse filho. E assim fez Abraão. Dormiu com Agar, teve um filho, Ismael. Só que aí Agar começou a crescer a barriga dela. Quando passava perto de Sara, só Agar é assim. Geralmente mulher não gosta de provocar a outra, mas Agar gostava de provocar. Passava a mão na barriga assim, olhava. Começou a provocar Sara. Até que as duas brigaram, e Abraão teve que mandar Agar embora. Uma briga de família. Depois, guarda bem esse nome, Agar, a empregada de Abraão e Sara, e o seu filho Ismael. Quando foi um dia, chegaram na casa de Abraão 3 homens, e Abraão viu que era uma visita de Deus. Os acolheu em sua tenda. Sara não estava. Começaram a conversar, e um daqueles homens, que era um anjo, disse: Abraão, daqui a um ano nós vamos voltar aqui, e Sara, sua mulher, vai estar com um filho nos braços. Uma coisa interessante, geralmente as mulheres não são curiosas, mas Sara era. Do lado de fora da tenda, quando ela ouviu o seu nome, e ouviu que o anjo falou, que ela ia ter um filho, mas ela riu, deu tanta risada, gente. Já não tinha mais nenhum dente na boca, punha a mão e ria. E sabe quando você
quer parar de rir, não consegue. E ela segurava o riso para entrar na tenda e voltava. E ria, e ria. E ela pensava: meu Deus do céu, eu vou ter um filho, Abraão, na idade que eu estou. Eu nem sei mais como é que faz o serviço. Abraão, então, coitado de Abraão. E daquele mato sai com ele, não. E pensando nisso tudo, rindo, ela entra na tenda. Quando ela entra na tenda, aquele homem olha para ela e falou assim: você riu, né, Sara, quando eu falei que você vai ser mãe? Ela falou: não ri não. Falou: riu sim. Não ri não, riu sim. Mas daqui a um ano você vai ver. Passados uns dias, Abraão e Sara estavam em sua tenda, o ar-condicionado ligado. De repente Sara fala: que é isso? Que é isso, Abraão? Que é isso? Que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a tenda começa a chacoalhar assim, e o povo todo olhando aquela tenda chacoalhando, meu Deus do céu. E Sara: meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a tenda chacoalhando. E Sara sai de repente correndo pelo acampamento, dando piruleta. Foi lá que começou as Olimpíadas. Abraão dava salto triplo, quadro, sexto, e dava Yahoo! Que coisa boa, meu Deus do céu. Nem sabia bem que faz isso. E correndo pelo acampamento, e ninguém entendeu nada. Como não tinha foguete, o povo da roça sabe, né? Apanharam os bambus, colocaram na fogueira, pum, 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 estourando. Aquela alegria. Lá uma noite, Sara acorda Abraão. Abraão olha do relógio, aquele relógio de ampulheta assim, aquela areinha. Olhou, 00:30. E Sara fala para Abraão: Abraão, eu quero um milkshake de leite de cabra. Vai lá no fast food, e eu quero um hambúrguer de camelo. Agora, Abraão. E Abraão vai lá atrás do milkshake de leite de cabra, o hambúrguer de camelo. Sara come. Passado o tempo, já de madrugada, ela chama Abraão de novamente. Ele olha no relógio dele, areinha, 3:30. Abraão, eu quero mel de tâmara. E quero agora um churrasquinho de carneiro. Mas 3:30, estava cheia de desejos. E ela passa a mão na barriga e fala: eu estou com barriga d'água. Achava que barriga d'água, porque naquela idade, passado 9 meses, nasceu a barriga d'água, chamado Isaac. Isaac teve esse nome, quer dizer, filho do riso, porque ela riu quando Deus falou para ela, através do anjo, que ela ia ser mãe. Ela não acreditou. E quantas vezes nós também rimos de Deus, das promessas de Deus, diante do impossível. É impossível. Abraão não dá mais no couro, coitado Abraão. Eu sou velha, sou estéril, como é que eu vou ser mãe? Nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus. E hoje você vê a briga lá na Terra Santa. Chegamos esses dias na Terra Santa. Todo mês de julho nós levamos um grupo para a Terra Santa. Quem sabe no ano que vem você vai com a gente, comigo, com a Márcia, no mês de julho para a Terra Santa. E você veja bem, a briga na Terra Santa entre os árabes e os judeus é uma briga de família. Os judeus, filho de Abraão e Sara, e os árabes, filho de Abraão e Agar, filhos do mesmo pai. É uma briga de família. Mas Deus não abre mão da família. Por quê? Minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção. Proclame: minha família é uma bênção. Minha família é uma bênção.
bênção. Quantas vezes nós, como Sara, duvidamos do poder de Deus e achamos que Deus não vai fazer, e Deus realiza um milagre em nossa vida. Talvez você hoje tenha dificuldades de dizer essa frase. Você que seu marido bebe, que está nas drogas, que tem um filho nas drogas, que tem um irmão que está perdido, exatamente olhando para a situação, proclame: minha família é uma bênção. O que Deus criou é uma bênção. Foi Deus que inventou a família. Foi Deus que inventou a família e ela é uma bênção. As pessoas podem não estar na bênção, mas isso não nega que a família é uma bênção. E talvez você justifique, que você fale assim: ah, mas eu sou assim porque meu pai batia na minha mãe, meu pai se separou da minha mãe, meu pai batia na gente, meu pai brigava, por isso que eu sou assim. Nós aprendemos com um psicólogo amigo nosso, que ele fala bem sobre isso. Então ele fala assim que a história da gente não é determinante. Não é porque eu tive uma história triste, uma história com problemas, com feridas, com machucaduras, que eu tenho que ser isso para o resto da vida. Você é livre para optar pela sua família ser uma bênção ou não. Você é livre para fazer da sua história diferente. Você pode optar na hora da dificuldade de seguir aquilo que seu pai já fazia, que você já via na sua casa acontecer, ou falar: não, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou amar nessa situação, eu vou perdoar nessa situação. Você é livre para, na hora da situação, agir de um jeito ou de outro. Você pode reproduzir o que você viu muito na sua casa acontecer: brigas, bebedeira, adultério. Você pode repetir isso, mas em nome de Jesus você pode falar: não, a minha história vai ser diferente. Porque a minha história não quer dizer que eu vou ser assim como meu pai foi, como meu avô foi, não. A minha família é uma bênção e eu posso fazer diferente. Deus está fazendo essa proposta para você hoje. Talvez você ouviu muitas coisas que te marcaram. Márcio Mendes falou agora há pouco para nós sobre isso, a força das palavras. Sara tinha ouvido e tinha prova que ela nunca ia ser mãe. Tanto é que imagine para uma mulher pedir para uma escrava se deitar com seu marido para dar um filho, o desespero dela de ter um filho, a agonia dela de ter um filho. Que estado chegou essa mulher? E quando Deus apareceu ali, na forma daqueles homens, ela ainda duvidou, ela deu risada, ela riu, que não acreditou. Talvez você ouviu muitas coisas erradas sobre o casamento. Casar é se unir a uma pessoa para resolver um problema que você não teria se ficasse solteiro. O amor é uma flor roxa. Quantas coisas te ouve sobre o casamento? Quanta coisa te ouve negativa quanto ao casamento? Mas você programa que o casamento é uma bênção, que não vai dar certo, que não tem jeito. Quanta coisa negativa que você não consegue amar, que pela sua história você não consegue dar um beijo no seu filho. É engraçado, você tem a sua liberdade, como a Márcia falou. Quem não recebeu o carinho de um pai, sabe dar. E muitas vezes, se não é no filho, quem é vô, quem é vó aí? Levanta a mão. Quem é vô, quem é vó? Levante bem alta a mão. Os vós e as vovós. Seu netinho, sua netinha é bonito? Já viu o pai falar que filho é feio? E vô falar que neto é feio? Muitas vezes o pai era aquele durão, né? A minha mãe mesmo, levei tanta surra por sujar roupa. Eu tinha um short branco, que gostava daquele short branco. Imagina a cor que ficava esse short. Quanta surra eu levei por causa de sujar essa roupa. Tinha tomado banho, não aguentava, ia jogar bola de novo. Quando as crianças eram pequenininhos, iam na casa da minha mãe, falavam assim: vó, queria brincar de barrinho. Ah, é, filhinho? Pegava um balde de terra e um balde de água. Falei: mãe, deixa eles brincar. Eu só sapecava, né?
É ou não é assim? O pai mais durão vai se transformar num vô babão. E o meu pai, quantas vezes falava pra gente: não come nada antes do almoço, vai estragar o almoço, não come bala, não chupa bala, não toma sorvete. Meu pai chegava aqui, em Cachoeira Paulista, quando a gente morava aqui, e saía, né, com as crianças. Quando eu chegava, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, ele cheio de bala, tomaram sorvete, comeram coxinha. Pai, com a gente você era tão rigoroso, né? E com os netos, vô com açúcar, né? E ele falava ainda: do Caio do que você, eu quero só me divertir como avô. É ou não é assim? É assim. A nossa história, ela progride, ela vai para frente. Não podemos ficar só do passado. Talvez você ouviu coisas no seu casamento que não ia dar certo. Talvez, como Sara, parecia algo impossível. Eu queria aqui contar uma coisa a vocês. Já contei essa história umas 200.000 vezes. E é sempre a mesma, que é uma história verdadeira. E se eu contasse uma história diferente, eu estaria mentindo com um pescador que aumenta o tamanho do peixe toda hora que conta a história. Um menino tinha 12 anos de idade, sofreu um acidente grave e foi internado na sua cidade. O acidente foi às 7 horas da manhã, pontualmente. E os médicos conversavam que iam fazer aquele menino que sangrava, uma hemorragia interna violenta. Até que um disse: não tem condições, já era quase meia-noite, nós não temos condições de operar esse menino aqui, vamos mandá-lo lá para o Rio de Janeiro. Isso foi em muito tempo atrás, 72. E aquele menino foi internado, tomou anestesia geral para aguentar a viagem. E ali começaria um grande sofrimento daquele menino. Seria internado 1, 2, 3, 4, 5, 13 vezes. Passaria 3 natais no hospital, aniversário de 15 anos. E aquele menino, quando ele ouvia o carrinho de curativo que vinha, o vidro de éter batendo no vidro de metiolate, no vidro de iodo, ele começava a gritar já na enfermaria, porque ele sabia que ia sofrer. E o médico chegava assim, falava para ele assim: você é um homem ou um rato? Ele falava: um rato. E chorava muito. Mas acontecia uma coisa com esse menino. Quando chegava às 6 horas da tarde, ele ouvia uma música naquele hospital, que ele nem sabia que era Ave Maria. Era uma Ave Maria, ele nem sabia que era. E quando ele ouvia aquela música, ele sentia uma força muito grande. Parecia que alguém estava do lado dele, a mãe dele. Tinha uma presença forte do lado dele. Então ele começava a chorar. Era a oração do Júlio Lousada. Quem lembra? Na antiga Rádio Tupi. Quem lembra tem mais de 40. Quando ele ouvia aquela música, parecia que ele sentia uma força muito grande. Alguém estava do lado dele ali. Não era um choro de desespero, não, mas era um choro tão forte que ele tinha para o cantinho. Chorava, chorava. Aquele alívio. Aí ele parava de chorar e voltava a conversar. No outro dia, ele tinha até esquecido da música. Um rádio qualquer, começava aquela música, vinha aquele choro de novo. Aquela presença forte. Numa das internações dele, depois de uns 3 meses internado, o médico encontrou com ele e falou assim: eu não aguento ver mais a sua cara. E ele falou: eu também. Vou te dar alta, você vai embora amanhã. Nossa, aquela noite ele nem dormiu, pensando em comer o franguinho caipira com o macarrão da mãe, pensando em rever os amigos. E quando ele pensava, e naquela noite ele não dormiu, deu 4 horas da manhã, ele estava de banho tomado já, para ir embora. Era de menor, nem fala o pessoal, era menor de idade, mas o pai e a mãe deixaram uma autorização já, para ele ir embora. Quando ele pensava em encontrar com a mãe, encontrar com o pai, com os irmãos, com os amigos, tomar banho de rio, jogar bola, de novo, brotou no coração dele o desejo de fazer uma promessa. Tem gente que despreza a promessa, né? Mas Deus vê o coração. E ele fez uma promessa:
que durante uma semana ele ia à missa. Para ele era uma grande promessa. Deu 7 horas da manhã, o médico chegou para dar alta, ele estava pronto já na ansiedade, foi para a rodoviária, pegou o ônibus, estava chegando perto da cidade dele, ele não aguentou, ele contou para o motorista, estou saindo do hospital agora, ele contou tudo que ele passou, e o motorista falou assim, parabéns, e ele desceu, parecia que ele não pisava no chão, chegou de surpresa em casa, eram umas 3, 4 horas da tarde, a mãe não estava esperando, a mãe estava até triste quando viu, imagina a festa, o choro, a alegria, os amigos logo voltaram. Quando deu 6 horas da tarde, bateu o sino da igreja. O que ele lembrou? O que ele lembrou? A promessa que tinha feito. Ele falou, mãe, eu fiz uma promessa de ir à missa durante uma semana. Ela falou, vai meu filho cumprir a sua promessa. E ele foi. Estão na igreja, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia, sexto dia. Alguém viu aquele menino na igreja e falou, olha, tem um grupo de jovens aí, sábado, você não vem? Ele falou, vou. E ele foi naquele grupo. E sentado como você está, tinha uma menininha falando. Ela chamava Vandinha, filha da tia Carmen. E aquela menina falava uma coisa, que se você concordar com ela, o que ela falava, você repita. Deus nunca abandona a gente. Mas com essa fracura aí de desidratado não compensa não. Deus nunca abandona a gente. Deus nunca abandona a gente. Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco. E onde Jesus está, E onde Jesus está sua mãe Maria. está sua mãe Maria. É impossível separar os dois. É impossível separar os dois. Eles estão sempre com a gente. Nas horas alegres, nas horas tristes, nas horas de dor. Quando ela falou dor, ele lembrou de todos os curativos, de todas as cirurgias que ele viveu. E parecia que a voz daquela menina era aquela música que ele ouvia no hospital. Aquele menino estava descobrindo naquele momento quem é que estava com ele no hospital. Que era aquela força que ele sentia quando ouvia aquela música, quando ele com saudade do pai e da mãe, e quase não recebia visita, porque o pai era pobre, e a mãe também não tinha condição de visitar no hospital. Chegava a hora da visita, ele tomava banho, até hoje ele gosta de muito talco, ele é sempre cheirosinho, porque ele fedia urina, por causa da cirurgia na bexiga, e ele passava bastante talco, e ficava sentado. Vai que alguém vai lá e dá um oi para ele, porque a mãe e o pai não iam visitá-lo sempre, porque não podiam. Ele lembrou tudo isso. E ela falava, e você repete, Deus está sempre com a gente. Deus está sempre com a gente. Nossa Senhora também. Nossa Senhora também. E veio aquele choro naquele menino novamente. Um choro. O mesmo choro do hospital. Ele estava descobrindo naquele momento quem é que estava com ele no hospital durante aquele tempo. Quem é que estava com ele, gente? Quem? E quem mais? Diga comigo, Jesus e Maria. Estavam com aquele menino. Jesus e Maria estão também comigo. E aquele menino começando a chorar. Só tinha umas 15 pessoas naquele salão. Ele levantou a mão e a menina falou, pode falar. E ele em pé, soluçando, falou, olha aqui menina, tudo que você está falando é verdade, porque eu experimentei na minha vida isso aí que está falando. Só que eu não sabia que era Jesus, eu não sabia que era Nossa Senhora, mas eu experimentei essa força. Quando minha mãe não podia estar do meu lado, meu pai não podia estar do meu lado, meus amigos não estavam, eu experimentei. E você falando, eu sei que é Jesus, eu sei que foi Nossa Senhora. E ele disse, e eu prometo, eu nunca mais vou deixar essa mãe, eu nunca mais vou deixar esse Jesus. Já faz muito tempo isso. Esse menino sou eu. Eu sou esse menino.
Por isso, quando a Márcia falava, por mais sofrida que seja a sua história, você não pode se prender à sua história e dizer, eu não tenho amor para dar, eu não tenho um jeito. Eu tive uma estenose na uretra, um trauma na uretra muito, muito forte. E eu fazia exames terríveis. Tem algum médico aqui? Algum enfermeiro? Sabe o que é um BNQ, né? Uma dilatação de uretra. Passa um ferro por dentro de você, só uma vaselina na ponta e fala, relaxa. E um dia, eu tinha feito um exame muito duro, muito dolorido. Um exame desses. Não me emociona, não é de tristeza, mas de alegria, de ver que Deus fez na minha vida. E eu, como uma criança, eu tinha nessa época uns 14 para 15 anos. Eu fingi que tomei uma injeção na veia de Buscopan, bem grande, para passar aquela dor terrível que eu estava. E o doutor Hélio Freitas, lá do Rio de Janeiro, começou a conversar com a minha mãe. E eu, para ouvir a conversa deles, eu fingi que estava dormindo. E ele disse para minha mãe, olha mãe, seu filho, a uretra do seu filho está muito machucada. Foi um trauma muito forte. Olha mãe, eu nem sei se ele vai sobreviver. E se ele sobreviver, eu nem sei se ele vai ser pai. Imagina, 14 para 15 anos, você ouvir isso. E eu lembrei tudo isso. Chorei baixinho, com o olho fechado. Nunca falei para minha mãe isso, que eu tinha ouvido essa conversa. E foram 11 cirurgias. Foram 3 natais no hospital. Eu tinha tudo para ser uma pessoa complexada, por tudo que eu vivi, usando tanto tempo sonda. Mas, assim como Deus como fez com Sara, com Abraão, com 4 anos de casado, a gente tinha 3 filhos. Porque para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Minha família é uma bênção. Tome posse disso. Talvez você passou um sofrimento pior que o meu. Na sua família, foi criado sem pai, sem carinho, sem amor. Ouviu isso? Você não vai ser ninguém na vida. Vem cá, Lucas. Com um dia de atraso da menstruação, a Márcia falou para mim, estou com um dia de atraso. Falei, você está grávida? Falei, calma, rapaz. Aí nasceu esse bonitão aqui. Eu liguei para o Djalma, doutor Djalma, um dos melhores médicos da região aqui, que só não entrou para a Canção Nova porque ele queria ser médico. Falei, Djalma, a Márcia está com um dia de atraso na menstruação. Ele falou, calma. Falei, calma o quê? O filho é meu, você cala a boca. O que eu faço? Ele falou, não, ela tem que fazer um exame de sangue. Mas calma. Falei, Djalma, o filho é meu, eu que sei. E ela morre de medo de injeção. Falei, não, só um exame de sangue para provar, que é muito pouco tempo, espera. Falei, Djalma, o filho é meu, eu que sei. Faz aí o pedido que eu estou indo buscar agora aí. E fomos para Cruzeiro. E ela fez o exame e aí? Falei, calma moço, só de tarde. Fomos para a casa da Belquis, né? Nossa querida amiga Belquis, doutor Ciro lá em Cruzeiro. Fez um lanche bom para nós. Mas eu só pensava no resultado do exame. Quando chegou de tarde, fomos lá e abrimos o exame. Deu positivo. Olha aqui, ó. O Deus é bom. E eu lembro que eu corri essa chácara com o exame na mão. E uma das primeiras pessoas que eu fui foi o Padre Jonas, a Luzia, o Eto, dizer, Padre Jonas, você vai ser avô, eu vou ser pai. E foi uma maior alegria, porque para Deus nada é impossível. E nasceu esse bonitão de Deus aqui. Dá um ré maior aí. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do É Ele teu é a seio. fonte de misericórdia. Jesus, o Filho da Rainha.
rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Diz para ele, filho, o que é a família para você? O que é Deus na sua vida? Família para mim é representação de Deus na minha vida, né? É Deus na terra, são as pessoas que cuidam de mim, que têm amor por mim. São os meus pais, os meus irmãos, são as pessoas que me dão carinho e afeto quando eu preciso, quando eu necessito. É a mãe que me alimenta na hora que eu preciso, é a mãe que me dá carinho quando eu preciso, é o pai que me dá puxão de orelha quando eu preciso, é o pai que faz janta também. E passado 1 ano e 8 meses, mais um atraso da minha situação, outra correria. Depois, 1 ano e 8 meses certinho, veio o italianinho da família, Gabriel D'Angelo Correia. Olha que menino bonitão. Para quem não podia ser pai, passado 1 ano e 8 meses, mais um atraso na minha situação. Aquele menino que ouviu, olha, ele não vai ser pai não, viu? E se ele sobreviver, vai ter sequela. E é interessante, nós não quisemos fazer o exame. Não queria saber o sexo das crianças, porque eu sou meio do interior e eu não confiava muito no negócio de ultrassom. Porque um amigo meu lá em Piquete fez o quarto todo cor de rosa, era menina. Aí nasceu uma menina com um piruzão desse tamanho assim. Eu falei, quer saber? É mais emocionante. O que é o neném? Eu falei, não sei. Mas o nosso coração era sempre assim. Como é que era, amor? Lucas ou Miriam? Aí veio Lucas. E agora? É Gabriel ou Miriam? Aí veio mais um, depois de Gabriel, mais um atraso na menstruação. Aí a gente tinha certeza que era Miriam. E o legal na canção nova, não estava combinado. Hoje, que hora que você ligou lá, 10 e pouco, eu falei, chama as crianças para vir para cá. Foi agora. Para a gente mostrar. Nós temos problemas, temos dificuldades, que toda família tem. Nós não somos anjo, nem fiote. Nós temos dificuldades também, gente. Não pense em ver uma família na canção nova, que é uma família perfeita. Mas nós temos Deus, o mesmo Deus que você tem. E a gente pode fazer da nossa casa o céu ou o inferno. Está nas nossas mãos, fazer da nossa casa o céu. As crianças precisam ter uma casa que elas tenham segurança. As crianças precisam ter uma casa que elas queiram voltar. Depois de conversar com os amigos, depois de brincar, eles já são adolescentes, eles já estão na fase de sair. Mas eles precisam ter uma casa que eles queiram voltar, que eles tenham vontade de estar em casa, que a gente acolha os amigos deles também, que eles sintam vontade de trazer os amigos para dentro de casa. Então a nossa casa depende do pai, depende da mãe, depende dos filhos também, fazer dessa casa o céu. Então depende de você. Na hora que você vê que a situação está muito nervosa, todo mundo agitado, depende de você acalmar, de você ser Nossa Senhora naquele momento, silenciar quando precisa, falar também quando precisa. O seu tom de voz vai dar o tom da sua casa. Se você fala sempre gritando, a sua casa vai ser uma gritaria sempre. Se você fala com calma, a sua casa vai ser uma casa de paz. Então depende de como você quer criar os seus filhos, de que ambiente, como que é a sua casa. A sua casa pode, e ela tem tudo para ser o céu aqui na terra. Que seu marido queira voltar para casa e te achar em casa, e achar a casa arrumada, a comidinha gostosa. Isso muitas mulheres acham que é ser submissa, que é ser capacho. Não!
é diferente você cuidar do seu marido, porque ele é o seu marido. Então, no nosso casamento, né, Padre Jonas pegou assim no meu braço e ele falou: Márcia, você tem que ser submissa ao Nelsinho. E essa palavra submissão sempre rangeu muito dentro do meu coração. Ser submissa, eu sempre fui muito independente, né? E ele pegou no meu braço assim no casamento e falou: Márcia, você tem que estar sob a missão do Nelsinho. O Nelsinho vai, evangeliza, faz as coisas, e você tem que ser esse suporte para que ele possa realizar o que ele precisa realizar para Deus. E eu espero ser esse suporte, estar sob a missão dele. Não ser capacho, achar que ser submissa é ser menos. Mas, quando eles eram menores, eu ficava em casa, cuidava deles, levava para a escola, e o Nelsinho ia para a missão. Nunca deixei eles ficarem com raiva do Nelsinho, porque o Nelsinho estava fora de casa. E nunca falei também: seu pai não para em casa, porque isso aqui... Não, eles sabiam muito bem que o pai estava evangelizando, que o pai não estava em casa porque ele estava levando Deus para as famílias. E agora, quando eles são maiores, dá para eu sair mais, né? Eles já se viram, então eu posso acompanhar o Nelsinho. Eu posso acompanhar mais o Nelsinho nas missões. Para cada tempo... Para cada situação tem um tempo, né? Para cada coisa tem um tempo. Então Deus é muito providente. E se a gente consegue fazer o céu dentro da nossa casa, as coisas vão se equilibrando, a família vai se equilibrando. Isso é muito papel da mulher, mas o homem também tem um papel muito importante nisso, né? A minha história é essa. Qual é a sua história? Eu passei um sofrimento físico. Talvez você tenha na sua família uma situação mais dolorosa, foi criado sem pai, sem amor, sem carinho. Isso não determina o que você vai fazer. Tem a sua liberdade de fazer o bem. Gabriel, quando você escuta essa história, o que você passa no seu coração? O que você tem a falar para nós? Eu sinto que, olhando para o meu pai, eu vejo que eu tenho uma missão também. Olhando toda a história dele, eu vejo que eu tenho que ser essa continuação do carisma do meu pai. Eu tenho que levar Deus para as pessoas pelo meu exemplo, assim como meu pai leva. E é isso. E você gosta dessa história, né? Toda vez que eu escuto, eu fico muito emocionada, e eu escuto isso a minha vida inteira. Mas uma coisa que sempre que eu escuto vem muito no meu coração forte é que o único impossível na minha vida é não acreditar em Deus. Como eu posso olhar para a história do meu pai, para a história da minha mãe, que são tão diferentes, um nasceu na roça, outro na cidade. Era quase impossível eles ficar juntos. E hoje, como que eu posso não acreditar em Deus? Não acreditar que hoje, se eu estou viva, é por causa da história dos dois, de tudo que eles passaram. Então, é isso que passa no meu coração. Nós não viemos aqui como uma família modelo, como exemplo. Nós somos uma família normal, com todas as dificuldades. Mas nós queremos dizer para você que a sua família também é uma bênção. Que você tem que olhar também para o lado bom que as pessoas da sua casa têm. Eu costumo dizer, e eu falo com toda liberdade aqui, que semana passada mesmo eu falei para uma tia, a irmã do meu pai. Ela tem um coração muito bom, mas a boca não acompanha. Ela é boa de coração, mas a boca, se provocar ela, já sai um PQP com a maior facilidade. E é tão bom a gente, como o Padre Zezinho disse, que o cristão é um chato, mas nem todo chato é cristão. Que religião que é essa que separa a família, que não vai nas festas, aniversário do irmão, da mãe, porque a mãe é idólatra, que tem imagem em casa? Que religião é essa que separa? Não, uma religião não é para separar, é para unir. Então hoje você vendo esse testemunho nosso aqui, de uma pessoa que ouviu que um dia podia ser pai, que nem ia sobreviver, está hoje com a sua família aqui, testemunhando para vocês que a família é uma bênção. E com toda a dificuldade que você passa,
com todos os sofrimentos que você vive, como a Miriam bem falou, eu e a Márcia somos super diferentes. Esses dias mesmo eu botei a mão aqui perto do rosto da Márcia, dá um close, olha aqui o café com leite. Quando eu saio com a Miriam, e saem as irmãs da Márcia, e o cunhado com elas, quem vocês acham que eles acham que é o pai da Miriam? Eu? Acho que eu sou motorista. O pai é o tio Marco, ou o tio Marcelo, ou a tia Maristela. Eu sou o último que acho que vou ser o pai. Um negrão. A família é uma bênção quando você entende que as diferenças não são barreiras. Quantos casais se separaram e quando vai lá está escrito no divórcio, qual foi o motivo da separação? É um palavrão. Não é o palavrão da tia não, outro palavrão. Incompatibilidade de gênios. São muito diferentes. No mundo de hoje, em que o diferente é meu inimigo, não, é só quem é diferente, só pensa diferente de mim, mas não é meu inimigo, não precisa ser meu inimigo. Eu sou super diferente da Márcia. A Márcia é da Capita, é de São Paulo, fala 90, 70, 40, vem para dentro, pelo amor de Deus, vem para dentro. Bem paulistana, meio italianada. Eu sou aqui de Piquete, aqui do interior. O pessoal vai fazer leitura, me fala, palavra do Senhor. É, aquele mineirão do sul de Minas, bem puxado assim mesmo. E eles sabem que nós somos diferentes. Essa diferença começou antes deles nascerem. Quando comecei a querer namorar a Márcia, estava começando a namorar, estava namorando já, né? Eu quis impressionar a Márcia. E meu pai criava porco. E tinha o cachaço, sabe o que é o cachaço? É o reprodutor, né? O porco ele vai crescendo, eu sou especialista, é uma aula de porcaria para vocês. O porco ele vai crescendo, quando ele viver vai crescendo, até ele morrer ele vai crescendo, se deixar ele vira um elefante. E esse porco tinha mais de 200 quilos, e estava descadeirando já, nenhuma porca aguentava. Ai meu Deus, as porcas falavam. Meu pai falou, falei, pai, ao que você for matar um porquinho aí, o senhor dá um pedaço para me levar para minha namorada, namorando uma moça de São Paulo, quero dar uma presença assim. Falei, rapaz, eu vou matar lá o cachação, eu te dou um pedaço. Tá bom. Aí ele, no final de semana ele matou o porco. Aí cheguei, seu pai deixou aí um pedaço para você. Quando eu fui ver, gente, era o pernil traseiro. A pata do bicho é maior que a minha mão assim, ó. E eu tinha que levar para São Paulo. Aí eu procurei uma bolsa, e todas as bolsas da minha mãe não tinha jeito. O que eu fiz? Botei numa bolsa, mas ficou o patão para fora assim do bicho. Fui para a rodoviária de Piquete, na rua, aquela bolsa, aquele peso, o pessoal olhava e fazia, você está rindo, né? O povo ria também. Você sabe que pobre só viaja poltrona 1 e 2, 3 e 4. Comprei 1 e 2. Pus aquele pernilzão no chão, não dá para esticar a perna. Falei, vou pôr em cima. Pus em cima, enfiou assim, mas o patão ficou para fora assim do bicho. Ouvi aquela risadaiada atrás, eu olhava para trás e parava de rir. Chegou em São Paulo, no metrô em São Paulo, imagina no metrô. Pus no chão do metrô, né? Fiquei olhando, vai alguém rouba o meu pernil. O pessoal passava, olhava assim. Aí eu encarava a feira e eles paravam de rir. Mãe dela morava em Santana, na Benta Pereira, uma subida, uma lua dessa assim, eu suando, aquele pernilzão assim. Cheguei, botei a mão para trás, apertei a campainha, ding dong. Ela já estava me esperando. Quando ela chegou, eu falei, surpresa! Ela pôs aquele buquê de porco assim, ó. Aquele patão bem na cara dela assim. E são 7 irmãos na casa dela, estava todo mundo na sala. Quando ela entrou com aquele bicho no braço, vazou todo mundo. Não ficou um. Eu só ouvi a risada.
Até o pai dela tinha um dente portátil que caía quando ele ria, deu risada. A única que não riu foi a mãe dela, que era da carismática. Ela achava que era um bom partido para dar jeito na filha dela. Ela não riu, ela ficou séria. Ela me respeitou. Todo mundo riu, né? E eu não estava nem aí. E eu pensava, os irmãos dela, ai meu Deus do céu, achou um bicho do mato para namorar, né? Todo mundo riu. Aí a mãe dela temperou, ajudei a temperar aquele pernilzão, todo mundo riu. Mas depois assadinho, todo mundo comeu também, né? Vê se já deu um buquê de porco para sua namorada. Naquele dia ela entendeu, estou namorando um Jeca Tatu. O engraçado é que muitas vezes a diferença do pai e da mãe é um trauma para o filho, porque a mãe fala mal do pai para o filho, e o pai fala mal da mãe para a filha. Não faça isso, nunca, porque minha família é uma bênção. O pai pode ser um cafajeste, a mãe pode ser o que for, sempre será a mãe e sempre será o pai. Para a gente terminar, está na hora de terminar já, meu filho? Como é que vocês veem as nossas diferenças? A diferença do meu pai e da minha mãe é uma coisa assim, estrondosa, assim, porque, por exemplo, em casa mesmo, eu tenho o meu pai, que é diácono, músico, cozinheiro, vamos ver o que mais, pai, também esqueci isso. Pai, tipo, tenho um pai de multi e uma funções, entendeu? E a diferença é super importante para mim, porque eu cresço na minha mãe quando eu tenho que pensar em mim mesmo, quando eu tenho que refletir sobre aquilo que eu fiz. E eu cresço com meu pai quando ele me ensina alguma coisa, quando ele me fala, quando ele me dá um puxão de ouvido. Todo mundo pensa que meu pai é mansinho e tal, não, ele tem as suas horas de bravo também, entendeu? Mas a diferença é o que me faz crescer, todo dia. É o que eu acordo de manhã, meu pai fala que quando eu acordo sorrindo já, dando risada de tudo. Mas é porque eu acordo e eu tenho certeza que essa diferença faz parte de mim. Essa diferença faz parte daquilo que eu sou. Que eu estou crescendo hoje, eu cresço com a diferença dos meus pais. Eu cresço hoje tendo um pouquinho de cada um, tendo o ser paulistano da minha mãe, italiano, o ser mais calminho, e o ser totalmente voado do meu pai, entendeu? Eu cresço com isso. Para mim, essa diferença é totalmente rica, assim, porque eu pego os pontos positivos e negativos de cada um dos dois. Eu pego o lado músico do meu pai, tudo que ele sabe de música, ele passa para mim, essa musicalidade que ele tem no ser dele, ele passa para mim. E o lado da minha mãe, o lado de ser calmo, de ser paciente, de vez em quando, né? E eu sinto que essas diferenças só me edificam e elas me fazem ser o que eu sou. Se eu sou essa pessoa diferente, que eu tento levar Deus para as pessoas de um modo diferente, eu quero ser diferente do mundo, que esse mundo ele tá com uma visão muito errada de Deus. Tipo, tá tudo errado nesse mundo. E eu vejo com os meus pais que eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente para os meus amigos. Eu tenho que levar Deus para eles. Eu tenho que levar Deus como os meus pais levam. Isso que eu vejo para mim. Essa diferença dos meus pais é o seguinte: a minha mãe é calma, né, toda tranquila, é uma mãe amiga, conselheira, que quando você precisa que está perto, está sempre comigo. Eu sou a única menina, né, então tem que ter uma mãe. Nossa, se não tivesse ia ser difícil. Mas aí quando eu preciso de conversar com uma amiga, porque eu passo a maioria do tempo com meus irmãos, né, quase a mesma idade, então a gente é muito amigo. Então quando eu preciso conversar, desabafar, preciso de uma explicação, às vezes eu não entendo alguma coisa, essa mãe amiga, essa amizade que a gente tem é muito importante para mim. E o meu pai é um sábio para mim, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço.
que para mim, ele é um contador de histórias, como vocês sabem, né? Não tem como. Todas as histórias que ele conta, do vô, da avó, as histórias dele, para mim, nossa, eu já sei decor, mas toda vez que ele conta eu dou risada, eu participo, presto atenção. Para mim, eu sigo muito de exemplo, porque cada história é uma mais bonita que a outra, é uma que leva uma mensagem melhor, é uma que toca mais na gente e a gente reconhece que está no nosso sangue. Toda a nossa família nos acolhe bem, a família do pai, dos avós, é o carinho que eles têm pela gente. Hoje, o que nós três somos é o carinho que meu pai e minha mãe deram para a gente. É o apoio, é a atenção, é isso que forma uma pessoa. Hoje os pais estão esquecendo desse carinho. Estão esquecendo de chegar no filho e perguntar o que está acontecendo, por que está assim. E simplesmente já chegam e já vão criticando, já vão falando, nossa, você está mal educado. Não é assim. Hoje em dia os pais têm que saber dar o amor. É o amor que está faltando nesse mundo. E hoje é o que eu mais recebo dos meus pais, o amor, o carinho, a atenção. E é isso que torna a diferença deles muito importante para mim. Tem jeito. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Vocês veem bem, a diferença do casal trazer um trauma. E não precisa ser um trauma. Porque a gente sabe que é uma lei natural. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. A diferença que você tem pode ser o charme da relação. Saiba conviver com ela. E uma coisa que eu faço muito e incentivo a Márcia a fazer é contar a história da nossa família. Contar as histórias do meu pai, que vai pescar e distraído lá, pôs o anzol aqui na boca e foi tirar um nó com o anzol preso aqui, dá um vento e fisga ele e leva meia hora para tirar o anzol que fisgou o beiço dele. Essas histórias do meu pai que eles sabem de cor, que a gente sempre conta. Contar as histórias para os filhos, da sua história, até mesmo que você viveu, que você passou. E eles vão desde pequenininho sabendo bem a diferença. A Márcia estava lembrando aqui, quando eles eram pequenininho, mostrar bem a diferença nossa. Eu sou mais assim largado, assim, a Márcia. Aí o Gabriel falava assim, mãe, o Lucas peidou. A Márcia falava, filho, não fala assim, eu soltou um pum. Aí chutou a minha bunda. Não fala bunda, é bumbum. Era toda delicada, toda. Então tudo virava motivo de dar risada, da gente celebrar. Porque a família é uma bênção. E a bênção da família é maior que as diferenças. Tem alguém casado com um primo aqui? Quem é casado com um primo? Tem algum primo? Tem 1, 2, 3, 4. Só esses 4, 5 podem dizer que são parentes. 6 aqui. Quantos casais somos aqui? Exceto vocês. Olhe para sua esposa e fala, você não é minha parente não. Fala para ela, você não é meu parente não. Não é porque casou que é parente. As diferenças continuam. O que é bonito é que os filhos são o fruto dessa diferença. E não é que vem melhorado, olha para você ver. Olha para você ver, que nem falava o Padre Léo. Os filhos são o fruto dessa diferença. Minha família é uma bênção. Não deixe que a sua história sofrida seja maior que a bênção que Deus tem para você. Quem entendeu o que nós falamos? Vocês entenderam? Fique em pé. Essa música eu fiz para Márcia. A gente fez 8 anos de casado em junho. Eu fiz para ela quando falei para ela, eu morava em Brasília na época, e falei, tá até aqui o Ildefonso e a Marilac, queridos, nossos padrinhos de casamento. Valeu a pena, né? Rezar pela gente. Obrigado. Olhar para vocês dois é olhar o tempo bom de Brasília, onde sempre tinha um suquinho, um churrasquinho na casa de vocês, né? Obrigado. Foram nossos padrinhos.
Você me olhou bem antes que eu. Você me amou muito antes que eu. Cuidou de mim quando eu mais precisei. Acreditou em mim muito mais do que eu mesmo acreditei. Mas agora a gente olha na mesma direção, um só coração. Você olha pra mim, eu olho pra você. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos, Maria. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos. Cativou-me o verde brilho do seu olhar. Seu sorriso sincero me fez perder o medo de amar. Quero dar de mim tudo que eu puder, ser pra você mais que um homem, seu irmão, seu amor, o que Deus quiser. Mas agora a gente olha, a gente olha na mesma direção, um só coração. Você olha pra mim, eu olho pra você. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos, Maria. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos. Vocês se amaram, nascemos deste amor. Nos ensinaram que a família é bênção do Senhor. O amor de vocês se reflete em nós, brilha em nossas vidas, não estamos sós. Mas agora a gente olha na mesma direção, um só coração. Você olha pra mim, eu olho pra você. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos, Maria. Olhamos juntos pra Deus. Olhamos juntos. Deus abençoe a família. A invenção mais linda que Deus fez é a família. Diga para os seus filhos que você o ama. Te amo, filho. Ele sabe, mas diga todo dia: te amo. Beija muito seus filhos. Salve a sua família com o seu amor. O Senhor esteja convosco. Como diácono da igreja, quero dar a bênção para os casais que estão aqui, para os filhos que estão aqui, para as esposas que estão sem seus maridos, para os maridos sem suas esposas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que vos abençoe, Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Vire para sua esposa, de frente para ela, diga: vamos recomeçar? É possível. Dá um beijo, um abraço forte. Vamos recomeçar. É possível, gente. E aquele aplauso para aquele barulhão para a família. Deus abençoe a família. Olhamos juntos pra Deus, olhamos juntos Maria, olhamos juntos pra Deus, olhamos juntos. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!